Olá, que prazer, que alegria mais uma vez nesse bate-papo. Hoje falando a respeito de emoções e sentimentos. Estou relendo um livro chamado Escutando os Sentimentos do Espírito Hermance Dufour, da mediunidade de Vanderlei Oliveira, um médium mineiro. E através desta leitura, escolhendo aqui algumas reflexões, fazendo aí uma provocação para nós mesmos, repensarmos a respeito deste assunto. No início, no preâmbulo do prefácio, bem antes do prefácio, existe uma mensagem tirada de uma coleção de trabalhos de Jung, do volume 11, que ele fala o seguinte: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar inclusive o meu inimigo em nome do Cristo, tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se eu descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo e precisa de esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Ele traz uma provocação tremenda aqui, né? Essa questão de sou eu o meu próprio inimigo. Sou eu o meu próprio inimigo quando eu não escuto a minha alma, quando eu não escuto o meu interior e quando eu não atendo o meu interior. Quando eu me torno meu inimigo, eu fico muito pautado e muito preso a essas questões do julgamento, das comparações, desta complexidade de conteúdos provindos de fora e que formam na nossa mente essa programação, esse padrão mental desenvolvido por aquilo que a gente aprende de fora para dentro. Esse convite de emoções, de sentimentos, de escutá-los, ouvi-los, entrar em contato com eles, é um convite para deixar de lado essa programação mental, para deixar de lado esse juízo crítico, para deixar o julgamento, a comparação, essas questões que rodam na nossa mente, feito um CD, um disquete emperrado, um pendrive com defeito, e que já não faz tão bem. Muito pelo contrário, é o nosso próprio inimigo morando na nossa mente e não fazendo o trabalho de escutar o coração. Na primeira parte do livro, esse espírito Hermance Dufour, para quem não sabe quem foi Hermance Dufour, foi uma entidade, é uma entidade espiritual hoje, é um espírito que se manifesta pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. E na época de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, Hermance Dufour era uma jovem com uma mediunidade singular, e que auxiliou Kardec na formatação do segundo volume, da segunda edição, melhor dizendo, de O Livro dos Espíritos. Para aqueles que são estudiosos, já sabem que o Livro dos Espíritos foi elaborado a princípio com 500 e poucas perguntas na primeira edição. E na segunda edição, nós já temos aquilo que tem hoje nas nossas mãos, as 1019 perguntas. Das 500 e poucas perguntas para as 1019 perguntas, quem auxiliou Kardec na elaboração do recebimento dessas informações das entidades espirituais superiores foi Hermance Dufour, uma das maiores médiums em trabalho na codificação.
E ela vem agora enquanto espírito, assim como nós temos Joana de Ângeles, um outro espírito também dedicado às questões psicológicas e emocionais, e também temos Hamed, que é um espírito de um indiano que se manifesta pelo médium Francisco do interior de São Paulo, se eu não me engano ele é, não estou bem certa, mas o médium Francisco Neto, ele se manifesta e todos esses três espíritos nos trazem informações preciosas da psicologia humana, abordando esses assuntos pela ótica do espírito, né? Trazendo aí um contributo grande para cada um de nós. Fica o convite para vocês, aqueles que gostam muito de ler e estudar, toda a obra psicológica de Joana de Ângeles, os livros de Hamed e alguns livros de Hermance Dufour também. E nós temos em Emmanuel, o grande mentor de Francisco Cândido Xavier, informações preciosas do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus, o nosso maior psicoterapeuta, a base central de toda a modificação ética e moral do indivíduo a partir da qualificação dos seus sentimentos, enobrecendo essas qualidades do pensar e do sentir, transformando tudo isso em virtudes através das ações mais nobres. E esse espírito Hermance Dufour, ele escreve o seguinte, é em cima disso que nós vamos fazer alguns comentários, tecer alguns comentários. A inteligência é o instrumento evolutivo para a conquista de fora. Olha que interessante. A inteligência é um instrumento evolutivo para as conquistas de fora. Nós conquistamos as coisas de fora, utilizando a lógica, a razão, a projeção da nossa mente para descobrir as questões externas, para descobrir e desbravar o universo ao nosso redor, e isso é extremamente valoroso. Mas o sentimento é uma conquista evolutiva das questões íntimas, exatamente daquilo que mora na acústica da nossa alma. E dentro, na acústica da nossa alma, existem mensagens sobre o plano do Criador para o nosso destino. Tudo que nós precisamos saber a respeito das questões mais profundas da nossa vida não estão do lado de fora. É isto que essa mensagem quer dizer. Estão dentro de nós. Se estão dentro de nós, precisamos parar para escutá-las. Aprender a ouvi-las é exercitar diariamente a plena atenção aos ditames libertadores dos sentimentos. Aprender a ouvir a nossa alma, aprender a escutar o que a nossa alma deseja, qual que é a nossa verdade, qual é a parcela significativa da minha contribuição no mundo, que é diferente da contribuição de qualquer outra pessoa. Como escutar os nossos sentimentos se nós não colocamos atenção nos nossos sentimentos? Como reconhecer as emoções como recados importantes do nosso coração, da nossa alma, do nosso íntimo, se nós negamos as emoções, se nós banalizamos as emoções, se nós julgamos as emoções como errôneas, incorretas, impróprias? Interferências internas e externas nos subtraem constantemente à apreensão destes recados. Interferências internas provocadas por este padrão de pensamento, por essas questões que moram na nossa mente, as crenças, os valores que fomos adquirindo pelo processo educacional, né? Desvirtuando o nosso íntimo da nossa verdade. Quanto que você hoje não reconhece de você mesmo em você? Olha que pergunta filosófica e profunda. Vamos fazer diferente essa pergunta. Quanto que você
faz aquilo que você verdadeiramente quer fazer, gosta de fazer e sabe que faria bem feito. O quanto que você pode hoje manifestar na vida aquilo que verdadeiramente você sente que você é. Não aquilo que esperam de você, não aquilo que você foi programado para ser, não aquilo que você se educou para ser. Aquilo que preenche as expectativas de quem está ao seu redor, mas aquilo que verdadeiramente é você. Existem pessoas hoje que estão em processos depressivos bem grandes, processos bem delicados. Tem pessoas que estão deixando de querer viver, não tem sentido para viver. Tem pessoas que não têm estímulo interno para a vida. Numa grande maioria das vezes é porque elas se autoabandonaram e não sabem como retomar a verdade que mora no íntimo. E muitas vezes nem reconhece que existe uma verdade, que existe planos divinos morando no seu íntimo, que dentro de si existe todo um programa pré-estabelecido para aquilo que ela deve vir a expressar. E não são planos mecânicos elaborados em cima e elaborados pelas convenções sociais, pelas determinações sociais. São planos íntimos, são planos divinos elaborados ao longo de várias existências, porque nós também não somos um ser que encarna vazio. Nós encarnamos com uma estrutura de vida já pré-definida, trazendo um plano divino a ser elaborado nessa existência atual. Escutar os sentimentos completa a nossa querida Hermance. Não significa adotar esses sentimentos prontamente, mas aceitá-los na nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles. Então, se eu estou sentindo raiva, eu não tenho que negar e nem adotar a raiva. Eu tenho que reconhecer, entrar em contato com essa raiva e perguntar para ela: raiva, o que é que está por detrás de você? Qual é o recado que você está me trazendo? Será que o recado que essa raiva está me trazendo é de que eu abri mão demais da minha verdade e agora eu não sei como fazer e essa raiva me invade e eu tenho vontade de quebrar tudo ao meu redor, tenho vontade de gritar e de dizer: pare que eu quero descer? Será que essa raiva está querendo dizer que eu não consigo mais dizer não para todas essas pessoas que invadem a minha vida e eu só consigo falar sim, 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 sim para elas o tempo inteiro e para mim eu nunca falo sim? Eu não delimito o meu terreno, eu não delimito o meu espaço e o meu espaço é invadido, não tem espaço para eu ser, para eu expressar, para eu sentir quem eu sou verdadeiramente? Será que não é isso? Essa raiva não está querendo dizer que você abriu mão de quem você quer ser, você abriu mão das coisas que mais eram valiosas para você, em detrimento de pessoas, em detrimento de outras propostas, e agora você olha para você, você tem uma raiva muito grande, e daqui a pouco, se bobear, tem culpa, porque há um entrelaçamento de emoções e de sentimentos, e elas se misturam, essa dinâmica faz com que emoções básicas se transformem, se desdobrem em um número muito significativo de outras emoções. Nós temos 4 emoções básicas, ou melhor, 5 emoções básicas. Eu gosto muito desse modelo, porque existem vários modelos de estudos. Um deles trabalha com 12 emoções básicas, tem um outro modelo que trabalha com 11, outro trabalha com 8, tem quem trabalha com 4. Eu gosto desse modelo que trabalha com 5. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais completo do que o outro, nenhum explica mais do que o outro, muito pelo contrário, eles se completam. Nós estamos vivendo um momento em que falar das emoções, dos sentimentos ainda é muito novo para todos nós. Nós estamos nos arrastando ainda
nesses assuntos. Eu gosto muito desse modelo que apresenta as 5 principais, porque quando a gente trabalha e entende um pouco as 5 principais, nós conseguimos perceber que na amálgama, na mistura de todas elas e na base de todas elas, nós vamos encontrar muitas outras que vão se expressar daí por diante. Então, falando de raiva como uma emoção básica, a emoção, ela é um recado da nossa alma, é um alerta, né, que deve ser acolhido, deve ser ouvido. Imagina que a emoção é como se fosse um cachorro que você tem no quintal, que é o teu guia, é o teu alerta. É aquele cão pastor que fica lá no quintal, protegendo o seu ambiente doméstico, e toda vez que o ambiente doméstico, o quintal for invadido, o cachorro late. Ele late para te proteger, ele late porque ele precisa que você o escute, porque ele está querendo te dizer: uau, 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 tem bandido no quintal. Deu até rima isso, né? Então, ele está gritando. As emoções, elas são que nem esse cachorro que está latindo para te chamar a atenção, para te dizer: olha, tem algo que está invadindo o seu domínio. Quando a raiva vem, tem um significado, tem um movimento, está exigindo de você um posicionamento, um corte, um rompimento, um não, estabelecer um limite. Aqui você não entra, isso eu não permito que você faça. Eu posso respeitar o que você pensa, mas eu não quero isso para a minha vida. Então eu delimito, né? Quando é o medo, que é a outra emoção básica que vem também, que é uma das primordiais, né? Porque o medo hoje é assustador. A consequência imediata de um medo não trabalhado ao longo de toda uma existência são as crises de ansiedade. Então, por detrás da ansiedade existe o medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de ter medo, medo de não saber dar conta, medo de não corresponder, né? Medo de... Medo é uma coisa que angustia o ser humano. Então nós temos a preguiça, a procrastinação, a ansiedade como frutos indiretos do medo. Nós não vamos nos aprofundar nisso aqui, a gente quer só dar esse recado do quanto a emoção, ela traz esse recado que precisa ser visto. Nessa base de 5, nós ainda podemos colocar a tristeza, que é uma emoção que chega quando nós precisamos e somos convidados a entrar mais ainda, a introspectar e elaborar as perdas, elaborar os cortes, elaborar as mortes, né? E as coisas morrem a todo instante. Estava falando agora há pouco sobre a minha aposentadoria, e quando a gente encara a aposentadoria, alguma coisa morre em nós. Uma parte da gente que trabalhava muito, que se dedicava, tem que ser reorganizada internamente, né, para que essa persona, para que esse novo ser aposentado se estabeleça. Então, há que se ter esse momento de introspecção, de elaboração interna, e a tristeza, ela te convida a isso. O choro vindo da tristeza, ela te convida a isso, ela te convida a chorar a morte daquilo que você teve, que você vivenciou, que você elaborou durante tanto tempo em você mesmo. E nós, na nossa vida, na nossa existência, existem muitas mortes. Quando você era criança e virou adolescente, há que se ter a morte da criança para que o adolescente se faça. Morre-se o adolescente para o adulto nascer. Morre-se o adulto para o ancião nascer.
Então, são momentos emocionais, psicológicos de morte interna, morte de determinados papéis, né? Porque é o papel. Então, morre a condição de ser mãe para que nasça e ressurja aquela mãe que já cumpriu o seu papel e volte a ser, integrando a mãe, o papel de mãe dentro de si, e voltando a ser um elemento, um indivíduo, um sujeito plenamente capacitado a fazer qualquer outra atividade agora com mais força, com mais determinação, com mais empreendimento, porque a tarefa de mãe, ela não vai ser abandonada nunca. Mas se os meus filhos já são adultos, já estão me dando netos, o meu papel de mãe daqueles primeiros anos, ele já não é exigido nesse momento. Nesse momento morre aquela mãe para renascer enquanto vó ou enquanto mãe amadurecida. Então, assim, quantas situações de mortes nós temos, e a emoção que traz isso e que te proporciona essa introspecção, te proporciona esse ir para dentro, é a emoção da tristeza. E aí você está triste porque você precisa ficar dentro de você, você fica ali quietinho, aconchegado no seu canto, você não quer ver ninguém naquele dia, você está elaborando internamente e alguém passa e fala: ah, deixa de ficar triste, vamos lá tomar um guaraná, uma cerveja, vamos para a praia. E a emoção, ela não segue o seu percurso, ela não cumpre o seu papel. Você escamoteia aquela emoção como se ela não pudesse ser vivida, e aí a gente vai acumulando isso. Gente, tudo isso que eu estou falando são aspectos, são poucos dos aspectos que envolvem as emoções. O grande recado que eu gostaria de deixar aqui nessa conversa é o olhar que nós temos que ter para cada uma das nossas emoções e nossos sentimentos. Não deixá-los passar, observá-los, fazer as pazes com eles, agasalhá-los, aceitá-los como eles são. Pois é, eu estou sentindo tristeza, eu estou triste, eu não estou com vontade de sair, eu não estou com vontade de ir para a praia, eu não estou com vontade de curtir uma conversa com amigos, eu quero ficar no meu quarto, deitada aqui, curtindo um pouco essa tristeza, porque curtir essa tristeza significa entender o que ela está trazendo para mim. E aí, tristeza, que recado é esse? Não é? Que recado é esse que você está querendo me dizer? O que você está querendo me dizer? Imagina a tristeza como aquele cãozinho que teria que estar lá fora, latindo, e de repente ele fica amuado, caído no canto, e ele está te dizendo algo quando ele está acuado, caído no canto, e você vai chegar perto dele e vai dizer: e aí, meu cãozinho, o que é que você tem? E você vai olhar para ele, vai ficar atento, vai perceber algo naquele cachorro, naquele animal, né, que é o recado que ele tem para te dar. As nossas emoções são assim, elas estão a transmitir um recado. Mas como ouvir o recado delas se nós não paramos para olhá-las, para ouvi-las? Se nós não paramos para senti-las, porque tem uma parte da gente que proíbe a gente de sentir. Eu tenho que ser forte. Você acha que eu vou sair por aí chorando e dando uma de triste? Todo mundo tem altos e baixos, tristeza, alegria, medo, raiva. Você já viu alguém que vive a vida sem ter medo, sem ter raiva, sem ter alegria, sem ter tristeza, que são as quatro, e sem afetividade, sem o senso de pertencimento? Quando eu não consigo me sentir pertencendo à família, porque toda vez que a minha criança foi até o adulto para querer o colo, para querer o carinho, para querer o aconchego, para se sentir amada, ela foi rechaçada de alguma forma, não porque o adulto fez propositalmente, mas porque o adulto não se apercebeu. Nós somos vítimas de vítimas de vítimas. Nós não temos um manual de como educar os nossos filhos.
Os meus pais não tiveram um manual de como educar os filhos deles, eles também foram criados por pais que não tinham manual. E agora a gente está começando a ter um manual, né? As psicologias modernas estão trazendo para nós manuais de como lidar com as emoções. Hoje você tem a psicologia positiva trabalhando diariamente, né? Na escola, com os pais, com os alunos. Para quê? Para que nós consigamos, através de uma maneira melhor, mais organizada, de olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crianças, olhar para os filhos, olhar para todo ser humano ao nosso redor, percebendo que no fundo da alma de cada um de nós, os planos divinos se fazem presentes. E não sou eu que vou colocar lá o que eu desejo daquela criatura, mesmo que ele seja meu filho. Eu vou permitir que aqueles planos que estão lá floresçam, porque aqueles planos são divinos. É isso que nós precisamos entender nesse exato momento. As emoções estão aí para nos conduzir ao aprendizado de nós mesmos. Escutar os sentimentos é cuidar de si, fala a Irmã-se na continuidade desta página. Amar a si mesmo. Nós precisamos amar a nós mesmos. Eu costumo dizer que nós somos como sementes de morango. Se você é uma semente de morango plantada numa terra fofa e quentinha, o que vai nascer? Morango. Vai nascer flor de morango, galinho de morango, cor de morango, frutinha de morango. Deveria ser assim, né? Só que como nós somos seres relacionais, dependentes, a princípio, de quem nos cuida, de quem nos recebe, muitas vezes quem nos cuida e quem nos recebe, olha para aquela plantinha que ainda não deu galinho nenhum, porque está ainda dentro do ventre materno, e fala assim: ai, que gracinha, nós vamos ter mais uma pera na nossa família. E pera significa todas as expectativas e desejos daquela mãe. E aí, olha que interessante, quando o pai se aproxima, ele fala: não, 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 não. Na minha família não nascem peras, nascem abacates. E abacate representa tudo aquilo que está na programação mental deste pai, expectando um filho maravilhoso que ele vai ter. E ele não percebe porque não tem preparo emocional para isso, não tem preparo intelectivo para isso. Ele não percebe que o simples fato de projetar no filho os seus anseios, as suas expectativas, o seu modelo de mundo, o seu modus operandi, ele projeta naquela plantinha todas as suas expectativas, e aquela plantinha delicada, tenra, frágil, dependente, carente de atenção, de afeto, de carinho, carente de todos os recursos iniciais, porque ela está totalmente dependente daqueles dois seres, ela lá no fundinho ela fala: ai, para que eles me amem, eu vou ter que deixar de ser morango. Para que eles me amem, eu vou ter que ser um pouquinho pera e um pouquinho abacate. Essa metáfora, a gente pode continuar falando dela até quando entra a avó na parada, né? Até quando entra o primeiro namorado, porque aí o nosso morango realmente deixa de ser morango. E quando a gente casa não oferecendo morango para aquela pessoa, mas a gente oferece qualquer coisa, porque a gente normalmente oferece para o outro aquilo que o outro está esperando de nós. E aí quando chega lá na frente, 2, 3 anos, você olha para o maridão olha para você e fala: nossa, eu não casei com isso, né? Porque o morango começa a aparecer, o morango começa a surgir, e ele na verdade não tinha casado com um morango. E o nosso morango é a nossa essência. O nosso morango, nessa metáfora gostosa, que eu aprendi um dia a identificar o meu próprio morango, a minha própria essência, é no morango que existe a tua programação. Os planos de Deus existem no morango. Os teus recursos moram no morango. A tua verdade mora no morango.
a tua verdade enquanto morango, enquanto fruta de morango. E enquanto nós não conseguirmos manifestar as nossas verdades, o nosso morango efetivamente, nós vamos desenvolver comportamentos, atitudes, sentimentos desconcertantes. Eu chamo nessa metáfora gostosa, eu chamo de SPC, só para contrariar. Só para contrariar quando eu não consigo atender o pai e a mãe, eu não consigo ser pera, eu não consigo ser abacate, eu não consigo expressar nada e também não consigo ser morango porque eu não tive preparo, eu não tive educação, eu não tive apoio para ser morango, eu começo a ser qualquer coisa. Então eu começo a me dar um galho de qualquer coisa e por qualquer coisa, só para contrariar, eu me transformo. Eu bebo, eu fumo, eu engordo, eu ponho piercings em exagero, eu faço tudo em exagero porque é uma forma do meu interior gritar ao universo externo e principalmente para mim. Me ouça, me acolha, me ame. Quem pensa corretamente sobrevive. Quem sente nobremente existe. O ato de existir ocorre no sentimento. O ato de existir ocorre exatamente nesse atendimento à nossa essência, ao nosso morango. Muito temos a falar sobre emoções. Muitas outras questões nós poderíamos colocar aqui, mas nesse exato momento eu encerro deixando para você apenas essa reflexão. Ouça o seu interior, comece a ouvir o seu morango, atenda a sua alma, escute atentamente através das emoções que te chegam. Por mais desconcertantes que elas cheguem agora, nesse exato momento, invadindo o teu íntimo, pare um pouco para escutá-las. Porque por detrás delas existe o plano divino a teu favor. Se você está num momento delicado, de difícil acesso a você mesmo, com as emoções já em desequilíbrio, em processos avançados de ansiedade, de pânico, de depressão e de outras tantas deformidades do próprio comportamento, procure um profissional adequado. Não tenha receio, vale a pena, o seu morango merece.